Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de comunhão de pensamentos, né? A gente vem aqui para se conectar, porque nós buscamos a mesma coisa, né? Todos nós carregamos dentro de nós desejos, dores, conflitos, necessidade de buscar um caminho que nos auxilie para que a gente possa conviver com tudo isso e solucionar de tudo isso de uma forma mais leve, e com certeza a doutrina espírita nos auxilia nessa busca, né? E nós estamos todos de parabéns, né? Porque a gente sabe que é difícil o espírita sair de casa em dias de chuva, né? Dia de quando chove a gente já pensa, hoje a casa vai estar vazia. Mas graças a Deus, né? Para quem não veio, nossa casa não tem goteiras, podem vir. Não é assim como a gente vem, como a gente consegue sair de casa para ir à festa, para ir em situações festivas que muitas vezes a chuva, a tempestade não nos impede. Vir à casa espírita alimentar o nosso espírito de coisas boas também vale muito a pena. Então estamos de parabéns por estarmos aqui mais uma vez. Bom, antes da gente começar a tarefa da noite, hoje com a presença do nosso companheiro Pedro Gavioli, é um dirigente espírita com mais de 30 anos na doutrina, Pedro. Ele dirige uma casa lá em Cerquilho, uma cidade próxima aqui. Nosso amigo aí também há quase esse tempo, desde que eu era pequenininha, assim, eu conheço o Pedro, né? E, então é um prazer recebê-lo aqui. Então, até hoje eu pensei e falei para o meu marido, falei, nossa, o Pedro vai vir lá de Cerquilho debaixo de chuva, mas graças a Deus chegou em segurança e vai retornar em segurança também. Então, como eu falei antes de a gente iniciar a palestra com a explanação dele, a gente tem alguns recadinhos. Primeiro eu vou falar aqui do livrinho Fundamentos da Doutrina Espírita. Eu falo livrinho porque ele é pequeno nas suas dimensões, mas ele é muito grande no seu conteúdo, né? Então a gente sempre recomenda para aqueles que desejam conhecer os fundamentos da doutrina, as bases da doutrina, que na verdade estão aqui nas nossas obras básicas, né? Na codificação de Allan Kardec, que a gente faz questão que fiquem expostas aqui na frente, porque realmente são os livros que todo espírita precisa iniciar os seus estudos, mas aqui é um resumo, né, do que consta aqui nesses livros para quem quer iniciar, para quem quer conhecer. Então é de distribuição gratuita da USE, fica ali perto da porta. Quem quiser levar para si mesmo, para os amigos, para os conhecidos, fiquem à vontade, nos ajudem a divulgar a doutrina de forma coerente, porque a gente sabe que muitas vezes a doutrina espírita ela acaba sendo divulgada de maneira equivocada, cheia de misticismo, e a gente precisa contribuir para que isso não aconteça. O segundo aviso da noite é a respeito do nosso curso de passe, que começa na próxima segunda-feira. Segunda já é dia 20, né? Próxima segunda-feira, às 20 horas. O nosso curso vai ter a duração de aproximadamente 6 meses, né? Nós não somos adeptos de cursos de curta duração, principalmente para a formação de trabalhadores, né? Nós acreditamos que o máximo de informação que a gente consiga transmitir para um trabalho tão sério como é o passe é o ideal, embora a gente goste de frisar que não é um curso onde é obrigatório ao final dele trabalhar na Câmara de Passe. As pessoas têm muitas vezes objetivos diferentes, então quem quiser vir para ter conhecimento, para aprender apenas e depois, né, não quer trabalhar, também fique à vontade. Então começa no próximo dia 20, das 20 às 21h30, basta comparecer aqui toda segunda nesse horário. O terceiro e último aviso, ele é saboroso. Nós estamos aqui com o nosso quarto yakisoba, tá? Já é a quarta edição, com bastante sucesso, graças a Deus. Então, esse vai ser realizado no dia 16/4, um domingo. Por que a gente sempre coloca no domingo? Porque a mulherada não gosta de cozinhar no domingo, né? Pelo menos a maioria delas. Então, já vem aqui, retira seu yakisoba, leva para casa. Nós temos duas opções, o com carne de frango e o vegetariano. O valor é de R$50, tá? E a retirada vai ser das 11h30 às 13h30. Nós temos já os talõezinhos aqui disponíveis, quem quiser já fazer a sua reserva. Mas eu não trouxe o dinheiro hoje, não tem problema.
Pode trazer na próxima terça-feira, mas já reserva o seu, tá bom? Que a gente já tem uma ideia de quantos a gente vai precisar fazer, tá bom? Mas se quiser também, temos ali o Pix, né? Tem várias formas de pagamento. E tem mais alguma coisa, Juca? Não? Só isso? Eu vi você fazendo um sinalzinho, então tá certo. Então a gente já tem aí. Quem desejar fazer a sua reserva, fiquem à vontade e nos auxiliem, que como eu falei semana passada, nosso IPTU já chegou, as contas já estão batendo a porta, então a gente precisa começar a trabalhar dessa forma. Então, vamos dar início ao nosso trabalho da noite, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo pelas energias que a espiritualidade preparou para nos beneficiar nessa noite, agradecendo pelo dia que nós tivemos, agradecendo por toda a energia positiva que nós iremos receber ainda, tanto aqui no salão, quanto durante o passe para aqueles que vão passar por esse procedimento, e que nós possamos estar com a nossa mente aberta, com o nosso coração aberto, para recebermos tudo que a casa, juntamente com seus mentores, também pela contribuição do Pedro nessa noite, tem a nos oferecer. Que assim seja. Caríssimos irmãos presentes, demais que nos acompanham pelos meios de comunicação, os nossos votos de muita paz. Igualmente os nossos agradecimentos à direção da casa por esse convite. A gente fica sempre muito lisonjeado poder estar nesta casa. É sempre de uma responsabilidade muito grande quando nós estamos falando, porque cada um de nós, cada cabeça é um universo, e nós temos um meio de entender. E a gente tenta passar sempre de uma forma que ela venha a nos auxiliar, nos ajudar. Nós poderíamos fazer palestras técnicas de toda ordem, mas nós temos que falar, como disse a nossa irmã, dos nossos problemas, do nosso dia a dia, do cotidiano, da nossa rotina, das dificuldades que nós vamos encontrando no transcorrer dos dias, da semana, dos anos. E nós, às vezes, vamos encontrando grandes dificuldades. Eu gosto muito de pensar que Jesus, quando diz que não dá um fardo além das nossas forças, realmente isto é real. Mas no transcorrer da nossa viagem aqui no planeta Terra, utilizando-se desse corpo físico, muitas vezes, em vez de nós irmos tirando desse fardo aquilo que já não mais tem importância, nós ainda o retemos e às vezes até colocamos alguma coisa a mais, e aí vai ficando pesado mesmo. Todo esse peso que nós sentimos nessa nossa trajetória é a ausência do Cristo em nossos corações. Chico Xavier diz assim, perguntam para ele qual é o maior mal da humanidade, e ele responde simples e objetivo: falta de religião. Por que ele fala falta de religião? Porque nem todos nós conseguimos ser espíritas, mas nem todos conseguem ser católicos ou evangélicos. Porque todas as religiões do Cristo são escolas de Jesus e atende a todos nós dentro do grau de compreensão, de entendimento que nós precisamos. Então, naturalmente, eu não consigo estar dentro de uma outra igreja que não seja o Espiritismo, mas eu adoro todas as escolas do Cristo. Eu gosto de igrejas, eu tenho alguma coisa assim comigo, eu gosto muito disso, eu acho muito bonito as pessoas que vão para as suas igrejas, sejam elas de qualquer doutrina. Mas estamos falando de nós espíritas.
Hoje de manhã, quando nós despertamos, o que nós fizemos? Nós nos revestimos de um corpo físico. Já pensaram nisso? Nós vivemos duplamente. Tempo no nosso desdobramento, à noite, quando nós desdobramos, nosso corpo descansa, se recompõe, se refaz. Ao amanhecer, nós despertamos e nos vestimos do corpo físico, simbolicamente falando, e começamos a nossa trajetória. Porque não lembramos então dessa dupla vida que nós temos? Porque o nosso cérebro físico não está condicionado e nós não suportaríamos viver duas vidas ao mesmo tempo. Ainda estamos condicionados, mas nós precisamos ter consciência da nossa missão, seja ela um resgate, uma provação, não deixe de ser uma missão que você tem. Fica mais fácil quando você está pensando, eu estou numa missão na Terra. Qual a missão? Comigo mesmo, com o meu próximo, como mãe, como pai, como avô, como irmão. Percebe como é que eu estou fazendo? Então, frequentemente nós perguntaríamos o que cada um de nós estamos fazendo nesse planeta Terra. Paremos. O que estamos fazendo nesse planeta Terra? No livro Os Mensageiros, que foi escrito há mais de 70 anos, havia já no início, são contos de médiuns falidos, que retornam para o mundo espiritual. E um deles já está em condições favoráveis para uma nova reencarnação, até porque ele passa por uma situação um pouco difícil, por ele não ter aproveitado o momento. E é levado à diretoria do plano espiritual essa recomendação. Ele fala, nós vamos ver, já estamos vendo isso, só há uma dificuldade. Está difícil de encontrar uma mãe para recebê-lo. Isso há mais de 70 anos. Quer dizer, não é fácil reencarnar. A dificuldade de estar num corpo físico é muito difícil. Todo o nosso planejamento, todos os mínimos detalhes que nós vivenciamos, ele está em nós. Foi tudo previamente preparado. Religião, escola, profissão, cidade, os pais, irmão, esposo, esposa, a sociedade. Nada é ao acaso, fora os 30, 40 ou até 50 anos, dependendo do trabalhador na área da mediunidade, que precisa de preparo. Porque um médium ostensivo, que ele vai ser um médium psicográfico ou um médium psicofônico, que tem a mediunidade psicofônica, por exemplo, ele tem um preparo. Aquele que vai ser dirigente de uma casa tem outro preparo. Aquele que vai dialogar com os espíritos, um outro preparo. Há quem faça um pouco de tudo. Isso é bom. Mas percebe que nós precisamos estar preparados. Nós pegamos um arquiteto, ele se prepara há quantos anos numa faculdade? Um médico, quantos anos? Né? Então nós estamos falando de nós. Se a vida for tão somente aproveitar o máximo possível das horas e dos minutos que nós estamos vivendo no corpo físico, seria um filme bobo, sem sentido algum, porque meramente nós vamos deixar a vida. E nós sabemos que nada no planeta Terra, nada acontece, nada deixa de nascer, viver e morrer. Tudo nasce, progride e morre. Nós também. O nosso corpo físico tem um tempo de validade. Então, se for viver somente a vida material, o que é que estamos fazendo do tempo? Dessa oportunidade, desse momento único? Uma dificuldade enorme
de conseguir um corpo físico, estar reencarnado. Mais do que isto, hoje nós temos em nossas mãos o Evangelho de Jesus sobre a terceira revelação prometida por Ele. Até o ano 315 havia o cristianismo na sua simplicidade e pureza. Depois perdeu-se no caminho, nas mãos dos romanos e tanto mais. Resgatamos quando Kardec codifica os Espíritos da Verdade, vem revelar para nós a terceira revelação. Então, olha do que nós estamos investidos. Olha o investimento que foi feito em nós, lá no plano espiritual, antes de nós reencarnarmos. E o que estamos fazendo com o nosso tempo? Então, isto é para nós refletirmos um pouco. Não podemos voltar para casa de mãos abanando. Precisamos voltar com algo. E aí entra vamos dizer assim, aquela advertência ou aquela orientação do Cristo, buscar os tesouros que as traças não corroem, que os ladrões não roubam. Então nós vamos percebendo e nós começamos a ter certeza de que existe um sentido melhor do que este que nós vivemos, porque esse mundo que nós vivemos é muito gostoso. Mesmo que nós falemos que o corpo físico é uma prisão da alma, nenhum de nós quer desencarnar. Ou tem alguém que quer? Tem? Não? Porque é gostoso, é muito bom viver, mas viver com responsabilidade, viver dando conta daquilo que nós programamos para nós, que vai ter sentido na vida do outro. Então, para mim, para nós, deve ser a nossa vinda na Terra, ela deve ter basicamente dois motivos: evoluir espiritualmente e aprender a amar melhor. O que é aprender a amar melhor? Amar melhor você primeiro. Autoestima, auto-perdão. Se você errou, levanta, continua. Porque nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. Então, cair faz parte da nossa jornada. Errar faz parte, persistir no erro que não faz parte. Então nós precisamos aprender a amar mais, porque quando você se ama, segundo Paulo de Tarso, quando você ama você ama todo mundo. Se você aprender a amar-se, respeitar-se, auto-perdoar-se, ter autocompreensão e autoaceitação do que você é, naturalmente que você tem isso com todo mundo. Porque tudo começa em você, e tudo que você fizer ao outro vem para você. Eu me lembro quando o Adilson me fez o primeiro convite, a primeira palestra que fiz fora da minha casa espírita, devo muito a ele. Foi muito difícil, isso já faz uns 12 anos que eu venho fazendo. Como isso ensina a gente, como dar responsabilidade, porque você não é obrigado a se expor, mas se você se expõe, você é obrigado a ser. Olha só. E nós somos vistos e observados não só pelos nossos irmãos encarnados, mas muito mais pelos irmãos desencarnados. E se você está falando de Jesus, eles vão falar: vamos ver se você é mesmo o cristão que você está dizendo. Aí é que começa aquela autovigilância, para você poder dar sustentação a esses irmãos encarnados e desencarnados, para que eles sigam. Porque Francisco de Assis diz numa das suas frases: tome cuidado como vós anda. Talvez você seja o único evangelho que as pessoas leem. Olha, mas aí Jesus nos adverte que se um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Mas nós já não somos mais cegos, nós já temos total conhecimento do Evangelho de Jesus. Então nós sabemos como caminhar. Então olha a responsabilidade que nós temos. E é muito simples isto, porque se a criança, o nosso filho, quando ele nasce, ele aprende com os exemplos do pai, não com o pai manda, mas observando o comportamento dos seus pais
Imagine nós adultos que já temos consciência. Nós vamos observar o quê? O comportamento, nós vamos a assiduidade, o desprendimento dos médios, dos trabalhadores. Isso é muito importante para nós. Isso se faz importantíssimo. Então, evoluir espiritualmente é aprender a amar melhor. Todos os nossos bens, na verdade, todos que nós imaginamos, não são nossos. Nós somos tão somente nossas almas. Não somos mais do que isto. Porque é a única coisa que vai voltar. Nem o nosso corpo é nosso, é emprestado. E teremos que deixá-lo aqui. E ele vai se decompor em poucas horas, em poucos dias. Então nós precisamos entender que nós somos as nossas almas só. Mas aquilo que nós adquirirmos, os tesouros que nós buscarmos, isso nós levaremos conosco. E isso vai nos ajudar muito lá. Mas o mais interessante não é isto. Que quando você começa a trabalhar espiritualmente, nós não trabalhamos pensando para voltar bem lá. Nós trabalhamos hoje, eu em particular trabalho hoje espiritual, para me estar bem agora. Porque se eu estiver bem agora hoje, amanhã eu estiver assim, eu estou bem amanhã também. Então você tem que viver a vida espiritual, embora esteja no corpo. E você não precisa deixar de fazer aquilo que você gosta, você não precisa deixar de viajar, você não precisa deixar de ter seus momentos de lazeres, você não precisa deixar de fazer nada. Só entender quando Paulo de Tarso diz: tudo nos é lícito, nem tudo nos convém mais. Aí é cada um por si. Aí você vai saber aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode. Não é verdade? Então devemos aproveitar todas as oportunidades que nos são concedidas, que a vida nos dá para o nosso aprimoramento como espírito, como pessoas que somos. E a gente vai largando um pouco isso, a gente vai se deixando. Eu começo a pensar, voltando um pouquinho atrás, o que é amar melhor? Nós observamos que quando um casal, dois jovens se encontram, cruzam os olhos, eles se amam, se apaixonam, eles mentem um pouco, encobrem algumas imperfeições, né? E para conquistar e ter ela, e ela ter ele. Natural isto. Depois se casam, tá? Não deveria, com o transcorrer do tempo, ir amando mais, respeitando mais, tendo mais carinho, mais afeto, mais proteção? E nós vemos o inverso. Por que isto? Porque nós não amamos-nos o suficiente. Se nós não amamos, como amaremos a nossa companheira, ou a companheira amará o seu companheiro? Se você não ama a si mesmo, você vai amar o outro. Então, precisamos lembrar sempre que os nossos fracassos, se nós tivermos e vamos ter, eles são os nossos melhores professores. As nossas dores são o que desperta-nos. Sempre uma dor quer dizer algo, alguma coisa não está certo. O que está faltando? O que eu estou fazendo ou deixando de fazer que está causando esse efeito? Percebe que a vida não é difícil. Nós só precisamos seguir um código das leis divinas. Mas por que nós não seguimos o código da lei divina? Já que nós não queremos seguir os códigos das leis divinas, sabe o que vamos fazer todos nós? Nós vamos pegar o nosso carro hoje e também não vamos seguir o código de trânsito. Vamos sair contramão, para cima e para baixo. O que vai acontecer? Vamos causar grandes desastres e até um desencarne. Se nós seguirmos o código de trânsito certinho, não vai haver colisão, não vai haver batida, não vai haver acidentes. Igualmente a boa nova de Jesus para nós, um código de bem viver, um código para nós podermos ter uma vida saudável. E nenhum de nós reencarnou para sofrer. Mas eu sofro, pode até sofrer, mas falta resignação em você.
de aceitar aquilo que você não pode modificar e perguntar para si mesmo: por que eu tenho essa enfermidade? O que ela está querendo me dizer? Será que eu tenho que mudar alguma coisa? Eu tenho que fazer algo ou deixar de fazer algo? Quantos de nós chegamos à casa espírita e até já achamos que estamos curados por fora, mas por dentro ainda está enfermo, porque tem uma causa que nós precisamos trabalhar, que ela gera o efeito que se dá no corpo, está no nosso neuropsíquico. Percebe? As depressões são causas mal resolvidas, são ansiedades. Esquecemos de viver o presente e nos projetamos no futuro que não sabemos se vai chegar. Esquecemos de viver o presente. Agora é o momento único. Então, nós vamos entendendo que uma razão maior para nós continuarmos em frente é viver os momentos difíceis, porque os momentos difíceis criam homens e mulheres fortes. Já viu aquele conto? As grandes empresas, elas se forjaram em tempos difíceis, em tempos de crise. Nós vivemos momentaneamente tempos de crise interna, mas nós podemos nos forjar e sermos fortes, porque nós somos uma grande empresa. E como estamos administrando essa empresa chamada Pedro, João, o Adilson, Luciana? Como é que estamos fazendo isso? Inclusive temos aqui um sorteio para aquele que dormir de retorno à vida espiritual hoje ainda. Quem quer? Se alguém cochilar, eu vou marcar aqui. Eu tenho o número das cadeiras, sei o que está ocupada. Tá bem, né? Então a nossa capacidade de resistir às tentações e aos desânimos, para que nós possamos continuar a nossa caminhada, é que nos torna pessoas especiais. Nós somos pessoas especiais porque nós temos a capacidade de resistir às tentações. Pense como vocês são especiais. Sabe como vocês são considerados? Guerreiros e guerreiras. Olha a batalha que vocês enfrentam no dia a dia, na vida, com vocês mesmo, e com a família, com os filhos, com o cotidiano. Mas a grande batalha mais difícil é com você mesmo. E às vezes nós estamos quase num campo minado, e temos que tomar muito cuidado como andamos, porque podemos pisar numa mina. Mas nós precisamos entender que temos Jesus, nosso general, que vai à frente de nós. Então olha como nós somos especiais e somos guerreiros, somos fortes, pessoas muito fortes, senão não estaríamos aqui, certamente. Então a resposta que nós daríamos para nós mesmos, da consciência de nossa missão nessa vida, nós perguntaríamos assim: quando você tem consciência, nós temos consciência de que através do nosso trabalho estamos realizando a nossa missão, que nós desenvolvemos uma força extra dentro de nós, capaz de levar-nos e nos levar ao cume de uma montanha, a mais alta possível? E às vezes nós não paramos para perguntar como que nós chegamos no cume de uma montanha, e de lá observamos a planície, e vemos nossos irmãos em grandes dificuldades, tanto quanto nós tivemos. Aí a gente vê a força que nós tivemos. Aí nós começamos a ter aquela consciência de compreensão, sabendo que foi difícil, e é difícil para aquele outro. Aí você ajuda o outro, porque essa é a meta: auxiliar o outro, amparar o outro, assistir o outro. Mas infelizmente, muitas vezes, nós nos perdemos nessa viagem, nessa trajetória, nessa subida, e distorcemos todo o sentido da nossa existência. Distorcemos, pensando em acumular bens materiais,
pensando que é o único objetivo da vida. Mas nós não podemos deixar de falar que aquele grande empreendedor, aquele cara que foi um grande construtor, ele tem a sua tarefa e a sua prova em especial e individual, mas ele gera grandes riquezas, grandes empregos, direto e indireto. Eu gosto muito de falar dessa parte, porque muitas vezes esses grandes empreendedores são atacados porque a vida dele consome todo o tempo para a sua empresa. E nós esquecemos que tem milhares e milhares de pessoas sobrevivendo sobre o trabalho daquele homem. Agora a prova dele é dele, na sua individualidade. O que resta a nós fazermos a parte que nos cabe, não julgar. Nós não temos condições de julgar ninguém em hipótese alguma, somente os nossos atos, né? Então, quando chegamos no final do nosso caminho, da nossa jornada, e vamos chegar, certamente, vamos perceber que o caixão não tem gaveta, que só vamos poder levar daqui aquilo ou o bem que fizemos para as pessoas. Por isso que Jesus fala dos tesouros que as traças não corroem, que os ladrões não roubam. Percebemos que nós podemos fazer muito. Sorteio ou não? Não faz sorteio. Então, se você estiver angustiado, se você estiver sem um motivo aparente, está aí um aviso para você refletir um pouco sobre o estilo de vida que você está levando. Que estilo de vida você está levando? E é só você, pense. Mas não tenha medo de pensar e não tenha medo de modificar. Porque a vida é feita de modificações. E responda com honestidade para vocês mesmos, cada um. Como vocês vêm se tratando? Como vocês estão se tratando? Vocês, a sua individualidade, mental, emocional, físico, espiritual. Como? Para e pensa. Como é que vocês tratam seus pais, se é que os têm ainda? Como vocês estão tratando seus pais? Que repete as mesmas coisas, fala as mesmas coisas. Alguns têm até os pais com Alzheimer, com enfermidades, não conseguem mais fazer as suas necessidades sozinhos. Como é que estamos lidando com eles? Temos que pensar isto. Como é que lidamos com os nossos irmãos? Irmãos consanguíneos, irmãos de uma sociedade, da família, da casa espírita. Como é que estamos lidando com isto? Isto tudo reflete em nós, bem ou mal-estar. Aí nós perguntamos, né? Como é que lidamos com nossos filhos? Damos tudo que eles querem ou não damos? Damos limites ou não? Falamos não ou não falamos? Damos tarefa para eles ou não? Exigimos dele a parte que cabe a eles fazer dentro da sua casa ou não? Porque os nossos filhos são só nossos convidados. Nossos filhos estão em nossa casa, não está na casa dele. Os nossos filhos, o quarto não é dele, é nosso, na nossa casa. Ele dorme na sua cama que você comprou, veste a roupa que você comprou, alimenta-se com o dinheiro que você comprou alimento, a escola que você pagou para ele. Você precisa dar consciência para ele disso. Estive numa reunião e participei de uma reunião de DNA por 2 anos, e eu tive que dizer que era um adicto, senão eu não ficava lá, né? E fui levar um amigo, um jovem que tinha problema com drogas, e lá tinha muitos jovens. Eu era o tio de todos eles lá. E eles falavam assim: eu tenho culpa de eu ser um usuário, mas meus pais também têm. Por quê? Meus pais nunca deu limite para mim, nunca falou não, dá tudo que eu queria.
Os jovens de hoje, eles gritam no seu interior por um não, por limites, por imposições. E nós pais não temos coragem, perdemos a coragem de educar. Nós queremos ser amigos deles, não temos que ser amigos dos filhos. Nós temos que ser educadores. Mas no tempo certo, eles serão nossos amigos. Não precisamos ser amigos deles, eles serão nossos amigos. Pelo reconhecimento do que fizemos a eles, pelos não, pelos limites, pelas advertências. Então, meus amigos, os seus amores, como é que estamos lidando com os nossos amores? Com a nossa companheira, o nosso companheiro? Como que lida? Já pensaram em pedir namoro? Já chegar em casa, encontrar a esposa, eu queria pedir você em namoro novamente. Já pensaram em ir atrás da casa e dar aquele primeiro beijo, igual quando vocês deram, quando encontraram e conheceram? Já fizeram isso? Você fez, está rindo, quer dizer que é feio. São coisas pequenas que geram grandes coisas na vida da gente. Então, como anda a sua disposição para emprestar algum tempo para alguém desabafar sua dor? Como é que está a sua disposição para isso? A quem precisa receber um gesto de carinho, estamos dispostos? Estamos prontos a isso? Às vezes, bem ao lado da nossa casa, dentro da nossa casa, tem alguém precisando desse tempo e nós não percebemos. Então, como é que está a nossa disposição para ouvir alguém que precisa? Isso é muito importante. Você está engajado em algum movimento voluntário? Por exemplo, poderia estar engajado nesta casa. Eu tenho visto, e eu presencio, eu vivo isso, a grande dificuldade que nós enfrentamos para manter uma casa espírita aberta. Quando a maioria dos espíritas e companheiros são pessoas muito bem situadas financeiramente. Olha que interessante, nós somos. E temos que fazer grandes movimentos, sopa e coisas mais, pizza, para poder manter a casa aberta. Que sou? Eu não falei porque eu não sei falar, agora eu sei. Então, você fala uma linguagem estranha para mim. Tá. Então nós temos reservado pelo menos 5 minutinhos diários para ter um diálogo sincero com você mesmo. Você tem? Pense, 5 minutinhos para você ter um diálogo com você mesmo. Eu estava pensando, eu não gosto muito de falar de mim, eu peço até licença. Faz uns 2 meses que eu estou fazendo preces assim de muita gratidão com meus pais. Meu pai já desencarnado, minha mãe ainda é viva. E eu fiquei pensando, reservei esse tempo e olhei para dentro de mim. E falei, meu Deus, né? Como minha mãe suportou isso dentro do ventre dela? Mentalmente, eu era terrível. Como faz isto? Então comecei a ser grato para ela por ela ter me dado essa oportunidade de eu estar aqui hoje. Eu só estou aqui hoje por causa deles. E nós não paramos para pensar isso, porque se tem algo que nós precisamos perseguir, buscar rapidamente, é a gratidão. E a primeira gratidão é pelos pais. Amamentar-me. E a grande dificuldade que minha mãe tinha comigo, porque eu acho que nós fomos grandes inimigos, porque eu apanhei tanto na vida, né? Então você percebe que havia uma distância muito grande entre eu e ela. Hoje não mais. Percebe a oportunidade de estar junto, mas era eu o problema, não era ela. E ela permitiu-se ser severa do jeito que ela foi, para dobrar-me.
um espírito difícil de ser dobrado. Nós somos espíritos difíceis de ser dobrado. Mas nós tivemos um prêmio, conhecer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então nós temos agradecido a Deus pelo milagre da nossa vida, da nossa existência, do nosso corpo físico, aos nossos anjos de guarda, ao mentor espiritual, a esses amigos que se colocam em nossas vidas. Então nós precisamos começar a entender isso. Precisamos escutar um pouco a nossa alma, os apelos que ela tem, porque ela grita muitas vezes dentro de nós, precisando de algo que nós não queremos. Ela tem a orientação correta sobre o qual caminho a seguir. São as nossas intuições. Tudo na vida é um convite para o avanço, para a conquista, para os valores, para a harmonia, na glória do bem, onde nós sairemos como vencedores, se assim quisermos. E lembremos sempre, tudo que chega sempre com alguma razão para nós. Nada é ao acaso, não existe o acaso. O que parece ser o acaso é um planejado. Então nós precisamos começar a entender isto. Nós precisamos começar a ver a vida do mundo espiritual para cá, não ver daqui para lá. Se nós começarmos a ver a vida espiritual daqui para lá, nós vamos nos confundir. Mas se nós começarmos a ver de lá para cá, nós vamos nos compreender, nos entender, saber de onde viemos e por que viemos. Percebe? Então é essa a grande necessidade de que nós temos, de evoluir sempre, e não ter medo, vir a casa, tomar o passe, fazer o curso do passe, mesmo que você não vá fazer o passe, você vai saber como lidar com isso, vai ajudar alguém, vai amparar alguém. Então, para encerrarmos, para não tomar mais o tempo de vocês, senão alguém volta para o mundo espiritual, e eu não quero, porque eu também quero ficar. É gostoso, dizem, eu estou estudando o livro dos médiuns e fala, mas o corpo físico é uma prisão da alma, e nós sabemos que é. Eu falo, mas eu gosto dessa prisão, porque é gostoso viver, mas porque a gente vive com sabedoria, vive bem, não dá mais valor para as coisas que não merecem, mas valorizamos aquilo que merece. Não tentamos mais convencer ninguém daquilo que nós sabemos o que somos. Temos que parar de querer convencer os outros que nós somos bons, se eles acham que nós somos ruins, se nós não somos, porque, como você deixa o tempo, sabe? É mais ou menos assim. Se chove, eu me molho. Se está sol, eu saio no sol. É assim, não é? Então nós entendemos dentro da doutrina espírita que a caridade de auxiliar alguém é a caridade como dever. Paulo de Tarso, um dos ícones do Evangelho de Jesus, Maria de Magdala, outro ícone do Evangelho de Jesus, Francisco de Assis, os três ícones do Evangelho de Jesus. E eu particularmente gosto muito de Paulo de Tarso, não sei porquê, me identifico muito com ele. E tem uma passagem que eu vou ler para vocês, que está em Coríntios 13, que ele fala da caridade verdadeira. E isso ele está falando para nós na nossa individualidade. Então peguemos isso agora que nós vamos ler aqui, na sua individualidade, para mim, está falando exatamente para mim isso. E ele diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor, porque o amor é
paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, o amor não é orgulhoso, o amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor no coração, o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera, tudo suporta. Então o amor nunca terá fim. As profecias sim, pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo, e perfeito é nosso conhecimento, e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós éramos crianças, brincávamos como crianças, pensávamos como criança, e como crianças nós raciocinávamos. Quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto, nós conhecemos apenas uma parte de Deus, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor. Então eu desejo muita paz, muita luz, uma grande luta, né? Amem-se, admirem-se, não deixe cair sua autoestima e prossiga, e vocês vão ser vitoriosos. Já são. Muita paz. Você quer fazer a vibração? Então vamos fazer a nossa vibração, aproveitando esse momento único, onde nos encontramos unidos em pensamentos e sentimentos. Vamos mentalizando esse nosso globo terrestre, essa nossa casa onde habitamos. Vibrar por todas as nações, nações em guerras, nações outras que temos os nossos irmãos vivendo abaixo da miséria, outras em guerras. Vibremos por todos os países, vibremos pelo nosso país, nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vibremos igualmente sobre nossos irmãos que se encontram escravos das drogas lícitas ou ilícitas, por aqueles que perambulam pelas estradas, sem saber onde estão nem para onde vão, por aqueles jovens debaixo de pontes rodoviárias, pontos de ônibus, marquises, por aquelas famílias que vivem em comunidades, por aqueles jovens que foram adotados pelo mundo do crime, das drogas, por esses irmãos que cometem homicídios, igualmente por aqueles que são suas vítimas, que se encontram em momentos difíceis, vendo sua vida ser ceifadas, sem compreenderem. Vibremos intensamente por eles, vibremos pelos asilos, pelos presídios, por todas as instituições do bem. Vibremos pelos lares em conflitos, vibremos pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos que lá residem, por aqueles que já têm suas famílias formadas. Vibremos igualmente por aqueles que porventura já retornaram à pátria espiritual, um ente querido. Onde quer que esteja, receba nossas preces e vibrações. Vibremos por nós mesmos, para que nos fortaleçamos nessa nossa jornada que ainda estamos a percorrer.
Vibremos por esta casa de oração, pelos trabalhadores espirituais desta casa, também pelos trabalhadores encarnados, por aqueles que se encontram em tratamento, sejam eles encarnados ou desencarnados, por aqueles que têm o nome acrescentado na corrente de oração, que todos sejam beneficiados. Assim pedimos, por acréscimo de misericórdia, que Jesus receba nossas preces, nossos pedidos, e que ela possa vir em nossa causa e de nossos irmãos. Encerramos naturalmente com a prece que Jesus nos ensinou quando ele disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como já é nos céus. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, mas na medida que nós também aprendermos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixa, Senhor, caímos em tentação de pecar novamente, mas livra-nos de todo o mal, em especial o mal que ainda reside dentro de nós. Que assim seja, e muito obrigado.